Olá, sejam novamente bem-vindos ao canal Que Dia é Hoje e os Seus Direitos. Meu nome é Fábio Silva, eu sou advogado. Hoje é o 10º vídeo aqui do canal e quero agradecer a todos que se inscreveram, curtiram e comentaram e compartilharam os nossos vídeos e o nosso canal. E pedir ainda a quem não se inscreveu que clique aqui embaixo e se inscreva e continue aqui conosco. Que dia é hoje? Hoje, 13 de agosto, é comemorado o Dia do Economista. O economista é o profissional que compreende a forma como as sociedades usam seus recursos materiais, visando produzir e distribuir bens e serviços. Na prática, o economista é um profissional multifuncional, atuando tanto em bancos e setores financeiros, como também em ramos da área comercial, administrativa e internacional. A etimologia da palavra economia deriva do grego oikonomia, em que oikos significa casa, moradia, e nomos significa administração, organização e distribuição. Deriva também do latim oeconomia, que significa disposição, ordem e arranjo. Profissional do dia. Como prometido num vídeo anterior, vamos dia a dia, na medida do possível, trazer algum profissional relacionado à data. Hoje, dia do economista, eu tenho muito orgulho de receber aqui no meu canal Vinícius Ordônio, um grande amigo, graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Pernambuco e mestre em Economia pela Universidade Federal de Alagoas, que vai trazer um pouco do seu conhecimento para brilhantar aqui o nosso canal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Queria agradecer o convite do meu estimado amigo Fábio, que é advogado lá nas Alagoas, e me pediu para vir falar um pouco aqui da profissão do economista, dia 13 de agosto, dia do economista. Eu me chamo Vinícius Ordônio, sou economista mestre, formado pela Universidade Federal das Alagoas, e minha graduação foi feita na Universidade Federal de Pernambuco. E estudioso de economia industrial e teoria da complexidade. E tenho como objeto de estudo, acadêmico, teoria da complexidade, desindustrialização, economia industrial de maneira geral. Mas antes de adentrar no assunto da profissão do economista propriamente dita, é interessante falar um pouco para vocês do que é economia. Existem vários conceitos de economia, dos mais complexos aos mais simples, mas de maneira sintética, enxuta e objetiva. A economia é a ciência que estuda as relações econômicas, sociais e, por que não, políticas entre as empresas, as pessoas, os consumidores e o governo. Pois bem, dentro da economia existem vários ramos, vários objetos de estudo, mas basicamente nós temos dois grandes ramos que dão origem aos demais, que é a macroeconomia e a microeconomia. A macroeconomia estuda as variáveis agregadas da economia, como por exemplo a taxa de desemprego, o consumo das famílias, o investimento tanto do governo quanto das empresas, a taxa Selic no caso brasileiro. E a microeconomia estuda as empresas, os mercados, o próprio consumidor. Para exemplificar, quando se pega uma latinha de refrigerante, uma garrafa de refrigerante, geralmente tem assim, preço sugerido na tampa do refrigerante, R$1, R$2. Aquilo é um estudo microeconômico que é feito de um assunto chamado elasticidade, que mede a sensibilidade dos consumidores em relação a variações no preço. Então, quando uma empresa coloca lá, por exemplo, R$2, foi feito um estudo por um economista que chegou à conclusão que o melhor preço você vai conseguir atingir um maior número de vendas é justamente os R$2. Mas outro exemplo do que um economista faz. Imaginemos que você tem uma empresa e você quer tornar essa empresa mais eficiente. Você pode contratar um economista para lhe auxiliar nos processos de otimização da estrutura fabril e trabalha em conjunto com engenheiros, com uma equipe. O economista tem formação para lidar com esse tipo de problema.
Pois bem, falando especificadamente da profissão do economista, o que um economista faz. O economista ele é um profissional treinado que domina um conjunto de métodos, técnicas e instrumentos que o possibilita analisar os problemas relacionados tanto à macroeconomia, como eu falei, quanto à microeconomia. Por exemplo, na medição do exemplo que dei anteriormente sobre elasticidade, utiliza-se a ferramenta da econometria, que é uma estatística com a roupagem que a ciência econômica colocou. Então, um economista, ao se deparar com um determinado problema, seja no governo, se ele trabalhar para o governo, seja na iniciativa privada, se ele trabalhar para uma empresa, diretamente como funcionário da empresa, ou ainda trabalhando em empresa de consultoria que presta serviço de consultoria a essa empresa, ele vai abordar os problemas de duas maneiras. Quantitativamente, utilizando ferramentas da estatística, da matemática e da econometria, quanto qualitativamente, utilizando-se de processos lógicos, análises descritivas, entre outras coisas mais. Então, em síntese, um economista ele tem dois tipos de carreiras, basicamente. A carreira profissional, que ele vai trabalhar tanto assessorando os governos, os governadores, os técnicos, dos três poderes, quanto nas próprias empresas. Eu costumo dizer que um economista é uma pessoa que entende um pouco de cada coisa. Entende um pouco de matemática, entende um pouco de português, entende um pouco de geometria, porque um bom economista ele tem que entender matemática para ele saber fazer as leituras, as medições. Mas também tem que saber português, porque ele precisa tanto saber se expressar bem quanto escrever. E precisa entender de geometria para conseguir criar explicações, mostrar explicações gráficas de maneira inteligível e compreensível para quem está oferecendo aquele trabalho. Mas em linha economia é interessante, é um curso que vai te dar uma lente na qual tu vais conseguir analisar os problemas, você vê a economia no jornal e tal. É um curso muito prático, onde você vai conseguir obter muita serventia a partir daquele curso. Desde já eu queria agradecer, para não ficar muito extenso, ao amigo Fábio pela oportunidade e o espaço de vir aqui falar um pouco, brevemente, economia é uma coisa muito abrangente, do que é economia e do que um economista faz. Desde já agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado. E agora é a dica do dia. Se você quiser se tornar um economista, você deve concluir o curso de ensino superior em economia, também conhecido como ciências econômicas, para você poder estar apto a entrar no mercado de trabalho. O curso de bacharelado tem a duração de 4 anos e pode ser feito na modalidade presencial ou à distância, um sistema reconhecido pelo MEC, que é o Ministério da Educação. O profissional da economia é capaz de verificar a adequação dos recursos financeiros, observar as restrições orçamentárias, projetar em números o crescimento de uma empresa e fazer leituras de mercados, políticas governamentais e cenários econômicos. Seus direitos. No Brasil, a profissão de economista é regulamentada pela Lei 1411, de 13 de agosto de 1951. Não por acaso, nesse 13 de agosto, é o Dia do Economista. E a fiscalização do exercício profissional é realizada pelo Conselho Federal de Economia e pelos Conselhos Regionais de Economia. A designação profissional de economista, segundo esta mesma lei, é privativa dos bacharéis em ciências econômicas diplomados. Na União Europeia, por exemplo, a profissão de economista só é regulamentada em apenas 4 países: Portugal, Espanha, Grécia e Islândia. No artigo 14 da mesma lei, diz que só poderão exercer a profissão de economista os profissionais devidamente registrados nos conselhos, pelos quais será expedidos a carteira profissional. A carteira profissional servirá como prova para exercício profissional e carteira de identidade e terá fé pública, é o que dispõe o artigo 16.
Os conselhos regionais de economia no Brasil, eles fazem o cadastro e a certificação de conclusão do curso superior e fazem também a emissão da carteira de identidade profissional das pessoas para o exercício legal da profissão de economista. E a legislação em vigor impõe a fiscalização em profissionais e empresas da área da economia, com punição legal àqueles que trabalhem de forma ilegal. Concluindo, meus amigos, nesse dia do economista, pense sempre em lutar pelos seus direitos. Procure seu advogado de confiança e não deixe a injustiça prevalecer. Se inscreva aqui no canal, comente, curta, compartilhe, divulgue nosso canal, ajude a continuarmos aqui com esse trabalho. Agradeço a todos, muito obrigado e até o próximo vídeo.